Olá, neste trabalho nós iremos apresentar sobre a clonagem de DNA e eletroporação pelos acadêmicos de fisioterapia da primeira fase, Ariane Leite Córdova, Igor Koller, João Paulo Borges Ribeiro e Tainá Gonçalves dos Santos. A clonagem molecular consiste na difusão de moléculas de DNA idênticas e baseia-se na propagação natural de células ou indivíduos geneticamente idênticos ao inicial. O experimento de clonagem genética consiste em introduzir o gene dentro de células bacterianas e isolá-las em colônias. As células de cada colônia são idênticas entre si. Clonagem de DNA. Primeira etapa. Uma enzima de restrição é uma enzima cortadora de DNA, que reconhece uma sequência alvo específica e o corta o DNA em 2 pedaços, no sítio ou próximo a ele. Muitas enzimas de restrição produzem extremidades cortadas com saliências curtas de fita simples. Se 2 moléculas tiverem saliências correspondentes, elas podem parear bases e permanecer juntas. Contudo, elas não irão se combinar para formar uma molécula de DNA intacta, até que sejam unidas pelo DNA ligase, que sela as lacunas do eixo do DNA. Segunda etapa. Os plasmídios e outros DNAs podem ser introduzidos nas bactérias, como as inofensivas E. coli, utilizadas em laboratório, em um processo chamado transformação. Durante a transformação, é dado um choque, por exemplo, exposição de alta temperatura, às células bacterianas especialmente preparadas, que as encorajam a incorporar DNA estranho. Um plasmídio geralmente tem um gene de resistência aos antibióticos, que permite que as bactérias sobrevivam na presença do mesmo. Assim, as bactérias portadoras de plasmídios podem ser selecionadas em placas com nutrientes contendo o antibiótico. As bactérias sem plasmídio morrerão, enquanto bactérias portadoras de plasmídio podem viver e reproduzir-se. Cada bactéria sobrevivente dará origem a um grupo pequeno, como um ponto ou colônia de bactérias idênticas em que todas carregam o mesmo plasmídio. Porém, nem todas as colônias irão necessariamente conter o plasmídio certo. Isso acontece porque durante uma ligação, fragmentos de DNA nem sempre ficam colados, exatamente da maneira que queremos. Em vez disso, devemos coletar o DNA de várias colônias e ver se cada uma contém o plasmídio certo. Métodos como digestão por enzima de restrição e PCR-RCP são comumente usados para checar os plasmídios. Enzimas para a manipulação de DNA. As enzimas modificadoras de DNA são as principais ferramentas da engenharia genética e possibilitam a manipulação in vitro de moléculas de DNA ou RNA. A tecnologia do DNA recombinante é possível devido à descoberta das enzimas bacterianas, que catalisam realizações específicas nas moléculas de DNA. As enzimas envolvidas no processo. Aqui vamos ver alguns exemplos, como as nucleases e ribonucleases, as ligases, polimerases, as modificadoras e as topoisomerases. A tabela abaixo mostra a endonuclease de restrição que os organismos de origem à sequência de reconhecimentos. As setas indicam os sítios de clivagem. A eletroporação é o método mais eficiente para a transformação de células com DNA plasmidial. Consiste inicialmente na preparação das células com uma solução aquosa para torná-las competentes e aptas a receber o DNA. As células são submetidas a alta voltagem, que provoca uma desestabilização da membrana externa e a formação de poros, possibilitando a entrada do DNA para o interior da célula. Esse tipo de transformação requer um equipamento denominado eletroporador.
Aqui vemos a importância dessa técnica. Para os biofarmacêuticos, a clonagem de DNA pode ser usada para produzir proteínas humanas, como a insulina, muito importante para quem tem diabetes. A terapia genética, em algumas desordens genéticas, os pacientes não possuem a forma funcional de um gene particular. A terapia genética tenta fornecer uma cópia normal do gene para as células do corpo. A análise genética em laboratórios de pesquisa básica, os biólogos geralmente usam a clonagem de DNA para substituir versões artificiais, recombinantes dos genes que os ajudam a compreender como é a função normal dos genes no organismo.